Fala galera, espero que todos estejam bem. Vamos falar aí um pouco, né, dos jogos de hoje, né, a Inglaterra contra a Croácia, né, depois um pouco sobre Portugal, né, Portugal contra o Congo, né, que foi uma decepção total para quem esperava um excelente jogo até por parte do Cristiano Ronaldo, né. Mas enfim, começando pela Inglaterra, né, esse para mim foi o melhor jogo até então, né, da Copa, né, as duas equipes muito equilibradas, né, no primeiro tempo, aí no segundo tempo a Inglaterra conseguiu, né, uma vantagem aí, 4-2, né, então para mim é indiscutível, foi o melhor jogo até então aí da Copa, duas seleções patamar alto, eu esperava que fosse mais ou menos 2-1, 3-1, né, no máximo assim, mas a Croácia jogou muito bem, né, a Inglaterra mostrando um futebol diferente, né, do que a gente é acostumado a ver, até por questão, né, dos jogadores que acabaram não indo, né, pra Copa, né. Foi bem falado também sobre o Thomas Tuchel, também foi bastante criticado, né, pela convocação. Mas enfim, o nome é sempre o mesmo, né? O Harry Kane é indiscutível, já faz anos. Desde a época do Tottenham ele joga demais, né? Faz muito gol. E na seleção ele não se esconde, né? Na seleção ele mostra, ele dá a cara, né? Ele não só foi o artilheiro, ele foi armador, foi volante, né? Foi zagueiro. Ele é um jogador totalmente completo, né? Sem dúvidas. E ele fez 2 gols, né? Fez 2 gols aí na estreia da Inglaterra. Então salvou um gol em cima da linha, né? E ele armou as jogadas também, né? Então ele foi completo no jogo de hoje. Então para mim foi a melhor atuação individual, né, dessa Copa, né? É que também tem o Messi, né, no jogo de ontem, que jogou demais também. Só que convenhamos que a Croácia é melhor que a Argélia, né? A Croácia é bem melhor. Não tem nem o que discutir. Então o jogo começou emocionante, né? Saiu 1-0, aí depois empatou 1-1, 2-1, né? E aí empatou no finalzinho do primeiro tempo, né? Ficou 2-2. E que nem eu falei, no segundo tempo que mostrou toda a diferença, né? O elenco da Inglaterra mostrou totalmente superior. Então eles entraram com outra filosofia, né? O Bellingham fez um golaço, né, de contra-ataque, né? O Rashford sacramentou, né, a partida, fazendo 4-2. E que também fez milagre no gol, né? Porque a Inglaterra podia ter feito 7, 8 fácil. Então o goleiro também foi fundamental da Croácia. E já Portugal, uma decepção tremenda. Só empatou 1-1, né? Contra o Congo. Né? Foi totalmente decepcionante. E um time com um quarteto do meio de campo que tem criativo. João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Ficou o jogo inteiro na base do chuveirinho pro Cristiano Ronaldo. Isso é um absurdo. Tem jogadores de qualidades para criação e ficar nesse chuveirinho. É como se não tivesse jogador que consiga armar, não tenha um jogador de qualidade. E não é assim. O Portugal tem jogadores de qualidade, tem jogadores de ponta. Jogadores do melhor time do mundo, né? Que hoje é o PSG, né? O Vitinha, o Mendes. Então
o Cristiano Ronaldo, que é a lenda da seleção e um dos melhores jogadores, né, que tem do mundo. Então, ficar nesse chuveirinho é absurdo. E o Congo se defendeu bem, bloqueou tudo. O Isaac subiu sozinho, né, empatou com um gol nos acréscimos do primeiro tempo. E o depoimento do Isaac depois do jogo também foi emocionante, né? Foi emocionante demais. Falou sobre os conflitos no país, né? Trouxe aquela parte mais política sobre tudo o que está acontecendo. O povo que sofre continua lutando. Deu até um arrepio quando ele começou a falar, porque, olha como que tá a cabeça do cara. Olha tudo que tá acontecendo em seu país. Tudo que tá se passando. E, a Copa do Mundo é uma vitrine muito grande. Então, foi essencial ele trazer essa pauta, né? Até como se fosse um grito de socorro. Infelizmente, acontecem essas coisas, né? Não é algo que ninguém gostaria de sofrer. Então, você acaba se emocionando quando você vê um jogador, sabe, falar esse aspecto político, meio que, acorda, sabe? A gente precisa de ajuda. Então, foi emocionante a entrevista do Isaac. E para Portugal é um sinal de alerta enorme, porque o Uzbequistão vai fazer a mesma coisa que o Congo. E aí, né? Como que vai agir? Como que vai se comportar em campo o Portugal? Então eu quero saber de vocês, né? A opinião de vocês. Quem foi o melhor jogador da rodada? Se foi o Harry Kane, se foi o Mbappé também jogou muito. Se foi o Messi, se foi o Haaland. Então me fala aí nos comentários, deixa sua opinião. E até o próximo vídeo. Fechou? Falou!